leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de maio. Gente, maio teve maratona, teve Vogue, que já saiu aqui no canal. Eu acabei lendo não tantas coisas assim, mas coisas muito boas e quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Comecei o mês lendo Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke. Gente, esse livro já estava na minha lista de 12 livros para ler em 2024. Inclusive, vou deixar na descrição o link do vídeo, se você quiser conferir, porque fazia tempo que estava na minha TBR, que eu estava enrolando para ler esse livro, porque o Arthur C. Clarke, ele é um dos meus autores favoritos. Não só de ficção científica, mas da vida. Então, esse livro estava aqui na estante, estava enrolando, então finalmente eu peguei para ler e eu gostei demais. Aqui a gente vai ver a Terra num futuro em que, de repente, tem vários asteroides que estão passando aqui por perto. E isso começa a causar alguns problemas. Então, começa a afetar a natureza, começa a afetar as pessoas, e é então que a Terra acaba criando a Space Guard, que é um grupo ali de cientistas que vão estar sempre de olho para ver, né, o que está passando perto da Terra, para evitar que grandes confusões aconteçam. E é então que um belo dia eles veem que perto da Terra está passando um objeto celeste que, na verdade, é muito estranho, porque ele não reflete a luz, ele é totalmente cilíndrico e ele é oco. E aí os cientistas acabam pensando que, como tá passando, né, perto da Terra, vai ficar por pouco tempo, eles poderiam mandar uma equipe de exploradores para descobrir mais sobre Rama, sobre o que é isso, porque é tão perfeito que só poderia ter sido criado por alguém. E aí a gente vai acompanhar esse grupo de exploradores indo até Rama. E é então que a gente vai ter ali vislumbres, que a gente vai mergulhar junto com eles nessa loucura, nessa aventura toda de explorar Rama, e muitas coisas vão começar a acontecer. E a gente não sabe exatamente se essas coisas estão acontecendo naturalmente ou se elas começam a acontecer a partir do momento em que eles pisam em Rama. Gente, esse livro é muito intrigante, porque você tá junto com eles e você quer saber o que tá acontecendo. É muito louco porque a gente tem nossas próprias noções de como são as coisas na Terra, e aqui tudo é um pouco diferente, apesar de eles também tentarem fazer sentido a partir das referências que a gente tem. Só que assim, gente, é muito intrigante, você não sabe o que tá acontecendo, e é bacana porque o Arthur C. Clarke, ele não se demora muito em personagens, ele tá simplesmente mostrando pra gente essa exploração, e o grande protagonista da história é Rama. Então assim, ele é um livro que me pegou bastante, que eu fiquei intrigada, que eu fiquei impressionada, que às vezes era até confuso aqui e ali, pra eu tentar entender, porque tem escadas que sobem, mas elas também descem, e é uma confusão, mas também é muito legal a gente ver mais de Rama, e a gente tentar descobrir, né, o que é Rama. Eu gostei, não é um livro que vai te trazer respostas, tá? Porque a gente não é nada. É um livro que vai te passar a vibe que o ser humano, ele é um grão de areia, sabe? No meio de um universo de mares, sabe? A gente não é nada, os outros seres são indiferentes a gente. Então, eu gostei dessa vibe da ficção científica, sabe? De você se sentir um pouco mal, de pensar, cara, a gente não faz diferença nenhuma. Só que eu gosto como o Arthur C. Clarke, ele traz isso através de debates ali filosóficos e existenciais, que é muito o que eu gosto na ficção científica. Então, eu acabei gostando muito, a linguagem é super tranquila, sabe? Flui bastante, e acabei dando para Encontro com Rama 4 estrelas. Depois eu li o volume 9 e o volume 10 de Fullmetal Alchemist. Gente, aqui a gente tem dois irmãos, que é o Alphonse e o Edward Eric, e eles são alquimistas. Eles, desde pequenos, já sabem mexer ali com alquimia, e eles acabam fazendo um ritual para tentar trazer sua mãe de volta à vida. Esse ritual dá muito errado, o Edward acaba perdendo um braço e uma perna, e o Alphonse perde o seu corpo. É então que o Edward consegue colocar a alma do seu irmão em uma armadura autômata. E agora, que já passaram alguns anos, eles são alquimistas nacionais, eles trabalham com o exército e eles ajudam o exército, né, digamos assim, a lutar suas batalhas, mas ao mesmo tempo eles querem ali conseguir informações para chegar até a Pedra Filosofal, porque eles acreditam que só a pedra pode restaurar os seus corpos. E, gente, é muito difícil falar sobre a história nesse ponto que eu tô, porque tudo aqui seria um spoiler, mas é muito interessante porque muitas questões que vão aparecendo ao longo da trama acabam
encontrando seu ápice aqui. Muitos personagens que a gente já conheceu, muitas situações que foram ocorrendo, de repente tudo se junta nesses volumes, sabe? A gente vai ver aqui o desdobramento de muitas questões que tem a ver sim com os protagonistas, mas também com personagens secundários, que eu gosto bastante, sabe? Como por exemplo, a Tenente Hawkeye, o Coronel Mustang. Eu gosto muito disso aqui, porque eu não achei que eu fosse gostar, já que eles são personagens do exército, e não é tanto a minha praia, mas eu tô gostando de como, de repente, eles começam a pensar que muitas coisas que estão acontecendo e que são um grande problema podem estar vindo dentro do próprio exército. E eles precisam ser mais espertos para tentar descobrir, sabe, esse monte de maluquice que a gente vai conhecer aqui também, seres que são criados do nada, que são criados a partir da alquimia. A gente conhece aqui pessoas que foram misturadas com animais, sabe? Muita coisa foi se desenrolando, né, ao longo da trama, e de repente aqui muito começa a ser explicado, e também ao mesmo tempo que a gente vai ter aqui batalhas, cenas que são muito boas, inclusive. Eu gosto como a Hiromo, ela tá conseguindo mostrar aqui quadro por quadro de uma forma que vai fluindo tudo, que vai amarrando, então não tem pontas soltas, e mesmo aquelas questões que são colocadas, você sabe que mais pra frente serão respondidas, como tá sendo agora. Então eu tô muito intrigada, eu tô gostando muito dessa história, eu me vejo ali muito presa em tudo que tá acontecendo, então eu tô achando incrível, sabe? Eu posso dizer que pra esses 2 volumes eu acabei dando 4 estrelas, eu achei que os 2 foram muito bons, e eu mal posso esperar para continuar Fullmetal Alchemist. Depois, eu li Stitches. Stitches, ele parece ser um mangá, mas não é necessariamente um mangá. É aqui uma coletânea de histórias que foram compiladas pelo Hirokatsu Kihara e foram ilustradas pelo Junji Ito. Então, essencialmente, não é um mangá do Junji Ito, sabe? O Junji Ito, ele só ilustrou, mas as histórias que a gente tem aqui, essas 9 lendas urbanas, vieram do Hirokatsu Kihara, porque ele, de fato, tem todo um trabalho que ele vai compilando ali histórias do Japão que ele foi reunindo ao longo de anos e anos. A gente tem histórias escritas com ilustrações do Junji. E assim, não foi a minha melhor experiência, tá? Tem uma ou outra história aqui que me pegou bastante, que eu fiquei ali com medo ou eu fiquei intrigada, sabe? Eu fiquei querendo saber mais, mas não é tanto assim a coisa que eu amo no Junji Ito, sabe? As ilustrações estão belíssimas, maravilhosas como sempre, porque só o Junji consegue aqui transpor tantas histórias malucas, ele é mestre nisso, mas as histórias em si, eu achei elas meio meh. Então por conta disso eu acabei dando para Stitches 3 estrelas. Não foi a minha melhor experiência com o Junji Ito, mas também não é essencialmente um mangá dele. Foi interessante, teve histórias que me pegaram mais, mas no geral não acho que vai ser um mangá que vai ficar comigo por muito tempo, que eu vou ficar pensando sobre. Tem uma história aqui, The Play, que eu penso bastante sobre, mas o resto não me impactou, infelizmente. Então assim, não amei Stitches, mas valeu a experiência. E se eu li Encontro com Rama para a Maratona Louca Sci-Fi, que a Dessa, ela promove todo mês de maio, eu também acabei aqui colocando mais uma leitura, que foi Devoradores de Estrelas. Devoradores de Estrelas é um livro que a própria Dessa já tinha me indicado no projeto Indicação Livre, que também vou deixar aqui na descrição se você quiser conferir, onde eu reagi às minhas amigas booktubers me recomendando livros para ler ao longo de 2024. Então, eu falei, vou unir o útil ao agradável e vou colocar Devoradores de Estrelas na maratona. E, gente, é um livro muito interessante. Aqui a gente vai conhecer um homem que ele acorda, ele está numa nave, está flutuando, né, no meio do universo. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não sabe nem quem ele é. E aí, aos poucos, ele vai começar a se recordar. Então a gente começa a ter ali 2 narrativas, uma narrativa no passado e uma narrativa no presente. No passado, a gente vai descobrir que ele era simplesmente um professor de ciências, ele dava aula para crianças e ele amava o que ele fazia, só que de repente acaba se descobrindo que o Sol está perdendo temperatura. Isso vai fazer com que em 30 anos surja uma nova era glacial. E aí, de repente, ele é contatado para examinar uma nova, eu não sei, não é nem espécie, não sei se é micróbio, eu não sei se são átomos, mas na verdade acaba se descobrindo que existem essas coisinhas chamadas de astrofágicos. Aliás, ele dá esse nome. E os astrofágicos estão, na verdade, roubando a luz solar. Eles se alimentam disso e eles precisam descobrir então uma maneira de matar esses astrofágicos de forma que, né, eles parem, deixem o Sol em paz e o Sol volte à temperatura normal. E é então que a gente vai ver
que, no presente, ele está nessa nave com essa missão, mas a gente não sabe exatamente como ele vai atingir isso. E é muito interessante porque a narrativa, ela já te traz essa confusão no início, sabe? Você tentar entender quem ele é, o que ele tá fazendo ali, né? Mil e uma perguntas. Só que eu achava que a missão dele era essa e ponto. Mas, de repente, ele acaba cruzando com um ser alienígena, que também está ali em busca de uma solução, porque o seu próprio Sol também está morrendo e, portanto, o seu planeta também vai morrer. Então, os dois começam a unir forças para tentar chegar ali em uma solução que pode salvar as duas espécies. Então, assim, gente, eu posso dizer que no começo eu tava muito intrigada, sabe? Sem entender o que estava acontecendo. Adorei isso de ele recuperando memórias aos poucos. Aí, de repente, a trama perdeu um pouquinho o impacto pra mim. Eu achei que muitas vezes ela se demora no passado, sabe? E aí eu falava, tá, mas eu quero saber agora o que tá acontecendo. Aí depois, ela teve um grande ápice novamente, quando a gente conhece o Rocky, que é esse alienígena que, meu Deus, ele é maravilhoso, um dos meus personagens favoritos, assim, não preciso falar mais nada. E aí, eu gosto como eles vão tentando se comunicar, como a gente vai conhecendo, né, as suas diferenças e também as suas semelhanças. E é muito interessante ver o desenvolvimento dessa amizade dos dois. E aí, gente, a história, ela perde de novo um pouco o impacto pra mim, e depois ela vem com um final extraordinário, tá? Mas assim, eu acho que é um livro que foi muito bem escrito, eu acho que ele é totalmente científico, então eu imagino que isso seja o que fez tanta gente gostar desse livro, mas isso foi o que me perdeu. Porque, gente, eu sou uma pessoa de humanas, eu não sou de exatas, então eu fiquei ali totalmente confusa na maior parte do tempo, porque muita coisa aqui é cálculo, 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 e muitas vezes cálculo de coisas que nem existem. Eu ficava frustrada porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo nesses momentos. Mas, na questão de personagens, eu gostei muito. Eu achei que a narrativa não me pegou tanto, mas os personagens sim. Mas eu gostei da escrita do Andy Weir, nunca saberia falar o nome dele, porque ele consegue misturar muito bem a questão do sci-fi, do drama, com muito humor, sabe? Com uma comicidade muito leve. Um plus pra mim foi que eu acabei ouvindo o audiobook em português e foi maravilhoso, foi delicioso. O narrador fez um trabalho excelente e eu acabei gostando bastante da história, apesar de ter coisas ali que não me pegaram tanto. Então, por conta disso, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, mas foi uma ótima leitura. Eu acho que o final ele amarra tudo muito bem, traz aquela pontinha de esperança, sabe? Era tudo que eu precisava naquele momento. Então, foi sim uma ótima leitura, Devoradores de Estrelas. Antes de eu falar sobre a melhor leitura que eu realizei em maio, por favor, já vou pedir que você se inscreva no canal, tá? Que você curta esse vídeo, que você comente, que você engaje, porque tudo isso me ajuda demais pra eu continuar trabalhando aqui, fazendo algo que eu amo, que é falar sobre literatura na internet. E você pode me ajudar fazendo algo muito simples, sabe? Que não vai custar nada do seu tempo, mas que vai me ajudar bastante. Então, muito obrigada e vamos falar sobre a melhor leitura de maio. E o melhor livro que eu li em maio, gente, foi O Vampiro Lestat, da Anne Rice. Eu sei. Gente, esse livro já foi colocado na minha TBR múltiplas vezes. Por quê? Porque eu tenho um projeto de leitura com o meu marido em que a gente acaba ali dando dicas um pro outro, né, do que o outro deveria ler. Ele falou que eu tinha que ler esse livro, porque na verdade ele gosta muito de A Rainha dos Condenados e ele queria que eu lesse o livro anterior, que era O Vampiro Lestat, para poder entender ali o que estava acontecendo. Eu já conhecia a história de Entrevista com o Vampiro, inclusive tentei ler o livro, li eu acho que uns 50% e desisti, porque, gente, eu odeio o Louis. Mas assim, no primeiro livro, que saiu na década de 70, a gente vai conhecer um vampiro, que é o Louis, e ele acaba dando ali uma entrevista para um jornalista em que ele vai contar a sua história. Ele vai contar desde um pouco antes dele se tornar vampiro, até se tornar vampiro e tudo o que foi acontecendo depois. E ele foi transformado por um vampiro, que é o Lestat. E o Lestat, ele é pintado na história do Louis como o grande vilão. E eu não vou dizer que ele não é, gente, tá? Ele é, sim, muito manipulador. A gente tem ali questões de gatilho. Já preciso falar isso, tá? Porque tem relacionamento abusivo, é bem complicado. E aí, nesse segundo livro aqui, a gente tem o Lestat acordando depois de muito tempo, nos anos 80, e se deparando com o livro Entrevista com o Vampiro, e vendo a versão do Louis. Só que aí ele fala, não, tem muita coisa errada, eu vou contar a minha história. E é então que a gente vai ter toda a história do Lestat desde o começo. Desde antes dele ser vampiro, como ele se transformou, como foi a vida depois disso. E aí a gente vai ver muitas questões existenciais que eu gosto, tá? Que eu me identifiquei muito
muito com Lestat. A gente vai ver ele buscando ali a origem dos vampiros, querendo saber mais sobre essa comunidade vampírica, conhecendo outros vampiros, alguns bons, alguns ruins, criando outros vampiros. Então é muito interessante a gente ver, do ponto de vista dele, a sua própria vida. Só que ele não se demora na história dele com o Louis. Você também entende que com o tempo, né, vivendo tantos séculos, ele foi de um cara super bacana, de um cara que era atormentado por questões que ele tinha, principalmente sobre a vida e a morte, foi meio que perdendo essa humanidade ao longo do tempo. Mas, mais uma vez, a gente não pode confiar nele. Ele é um narrador não confiável, assim como o Louis. Se no outro livro ele era pintado como monstro, aqui ele se pinta como santo. E é muito complicado isso, porque, né, é aquele ditado, toda história tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. Então, a perspectiva de cada um deles é diferente. Só que, gente, esse é um livro que ele foi muito complicado pra mim, porque eu li ele, eu acho que até 39% na época em que eu comecei a ler, e aí eu parei, porque foi por uma parada muito estranha que eu não curti. E aí, agora que eu li ele com a Rô, do Biblioteca da Rô, foi de uma vez. E, gente, eu posso dizer que assim, a história ela se demora muitas vezes em coisas que não são importantes. Em pensamentos aleatórios, em situações que não levam a lugar nenhum. A Anne Rice, ela detalha muita coisa que não é tão importante pra trama. Só que as partes que são importantes, elas são muito importantes. Elas me pegaram muito, me conquistaram, e de repente eu me vi totalmente inserida nesse universo, completamente obcecada por esses vampiros. Eu tenho um crush no Lestat, não negarei isso, mas eu também entendo que ele não é esse santo que ele se pinta. Eu também não confio na história dele da mesma forma que eu não confio na história do Louis, né? Porque, obviamente, os dois acabam ali sendo vilão na vida do outro. Mas, gente, eu acho muito interessante como a gente tem a história dele aqui e, principalmente, como a gente vai ver esse vampiro tão mal sendo mostrado aqui de uma forma mais humanizada. Então eu acho que esse é o grande destaque desse livro. A gente vê a humanidade do Lestat. Então assim, teve partes que foram arrastadas, que eu não me importei, que eu só queria que a história andasse, mas tem muita coisa aqui que explodiu minha cabeça, que eu fiquei assim pensando sobre. O final, ele é eletrizante, você já quer passar pro próximo livro. Então eu acabei gostando mais do que eu pensei. Ele foi um 4 estrelas, então ele não foi uma leitura, oh meu Deus, perfeita, favoritada, não. Mas foi uma leitura que eu me vi presa e eu acabei ali me vendo muito próxima desses personagens que vão aparecendo. Então por conta disso, gente, querendo ou não, a melhor leitura que eu fiz em maio foi O Vampiro Lestat. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual a melhor leitura que você realizou no mês passado. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.